O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, estamos começando mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso canal da AgroEffective do YouTube, o Agropauta Web TV, trazendo para você sempre notícias, informações, debates, entrevistas importantes do setor agropecuário gaúcho e brasileiro. Lembrando, quem está chegando aqui pela primeira vez, vai aqui embaixo, botãozinho de inscreva-se, faça sua inscrição no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e ajude cada vez mais a gente ter muito mais inscritos aqui nesse canal para poder produzir conteúdos importantes para vocês. E lembre-se de seguir a gente nas demais redes sociais com muita informação, muita notícia e toda a programação daquilo que acontece aqui no canal também. Hoje, nosso assunto vai ser a safra gaúcha de grãos, que foi feita uma divulgação pela Emater na última Expo Inter, números aí importantes que foram divulgados, e para a gente conversar sobre isso aqui no canal, a gente traz o diretor técnico da Emater, Alencar Paulo Ruggeri. Alencar, prazer tê-lo conosco aqui nesse espaço. Nestor, é um prazer e um privilégio estar conversando contigo, porque você conhece o que é o agro. Bom, Alencar, tivemos esses números que foram divulgados na última Expo Inter da safra gaúcha de grãos, depois de um ano que foi realmente muito ruim para o produtor por causa da estiagem, e a previsão agora é de uma retomada dessa safra, né, que cada vez mais o produtor vem trabalhando muito forte em cima dela, né? Sem dúvida, o que nós temos, que sempre depois de uma notícia muito ruim, que nem foi quando nós apresentamos os dados lá em março, na Expo Direto, que já se consolidava aquelas perdas, a apresentação da perspectiva da próxima safra só vem a confirmar o tamanho do prejuízo que nós tivemos no ano passado. Então, nós, na previsão que nós temos, né, Nestor, é um acréscimo de área aí de cerca de 150 mil hectares, certo? Em relação ao ano passado. Então, é um aumento de área de 8.162.000 para 8.293.000. Essa área engloba arroz, feijão, primeira safra, milho e soja, certo? O conjunto desses quatro produtos aí, então, nós tivemos um incremento. Então, o Estado aí terá essa área de 8.293.000, um incremento de 1,6%. Agora, o que impacta realmente é em termos de produção. Em termos de produção, o somatório de arroz, feijão, milho e soja, 19.898 ano passado. Para esse ano, 33.813. Então, isso, né, é aquilo que você colocou. Dá o tamanho do prejuízo que foi a safra passada. Pois bem, né, justamente isso, a gente sempre fala que esses números, né, eles são comparados a um número de uma safra anterior que foi muito prejudicada, né, mas se a gente for ver numa média geral, né, em anos que não tem estiagem, é um número também bom a se comemorar, né? Sem dúvida, Nelson. E aí, assim, a área que nós temos é essa, quer dizer, e a produção, ela não é levantada, certo? A produção que a Emater calcula em cima da média histórica, a média obtida dos últimos 10 anos,
e mais um fator de correção, que é um fator tecnológico, que nós temos um incremento todos os anos em relação a isso. Então, é um incremento, sim, em relação aos anos normais, mas, de novo, demonstra o tamanho aí de praticamente 14 milhões de toneladas que deixaram de circular no estado do Rio Grande do Sul. Claro que nós não temos nenhuma segurança de que o número será esse, certo? Mas temos essa expectativa. Pois bem, agora entrando de cultura em cultura, começando pela principal cultura, que é a da soja, que é uma cultura que também vem crescendo muito todos os anos, não só nas áreas tradicionais dela, historicamente, mas também a metade sul vem tendo aí, inclusive, entidades colocando isso como uma questão importante de cada vez mais incentivar também o plantio dessa cultura, né? Sem dúvida, nós saímos aí de patamares de 4 milhões de hectares na década passada, hoje para uma área de 6 milhões 568 mil hectares. Então isso, a região de Bagé, certo? É a que mais ampliou a área. Nós estamos com uma das maiores áreas do estado, na região de Bagé, onde historicamente nós tínhamos uma dificuldade em relação à condição climática, e aí o manejo que os produtores têm feito, o avanço tecnológico, digamos, a estratégia que tem sido adotada pelos produtores, nós temos conseguido os resultados muito interessantes naquela área, mas sim, é uma área que ela é mais vulnerável do que as regiões tradicionais, em função da necessidade de uma estrutura de solo, de um histórico maior, mas é uma fronteira que ela é irreversível, esse quadro que nós temos, de avanço em função da tecnologia e daquilo que os produtores têm usado como estratégia para garantir. Então, esses 6 milhões e 500 mil hectares, um avanço de 2,83 em relação ao ano passado, e aí, pasmem, um incremento de produção de 124% em relação ao ano passado. Repito, os 9 milhões e 163 mil é o dado real coletado que nós tivemos na safra passada. A estimativa dos 20 milhões e 563 mil toneladas que nós estimamos da soja é uma média dos últimos 10 anos, mais um fator de correção que é utilizado aí pela nossa gerência de planejamento. Bom, da soja a gente passando para outra cultura, que é o milho, que também é uma cultura que vem sendo trabalhada, incentivada aí pelas entidades, inclusive para o abastecimento aqui da nossa produção animal, né? Tem programas já falando sobre isso, e é uma cultura também que deve se crescer com o tempo também. Nestor, assim, o maior orgulho que eu tenho nesse período, nesses 4 anos que a gente está como diretor, que é coincidência, certo? A gente contribuiu também, não queremos ser tão humilde assim, mas contribuiu, porque somos uns fomentadores da cultura do milho. O milho digamos, é o nosso esteio de produção, porque soja nós temos em abundância para atender todas as cadeias que são relacionadas a isso, que é a cadeia de carne, leite e ovos, quer dizer, transformação de energia e proteína em proteína animal. E isso, essa possibilidade desse incremento, mesmo que pequeno aqui de 5,88%, quer dizer, são cerca de 40 mil hectares, 50 mil hectares praticamente a mais em relação ao ano passado. Então, nos enche de orgulho. Você vê que nós temos o Promilho no estado, nós temos o programa ABC, nós temos a questão da irrigação no estado. Então, todos esses elementos contribuem para aquilo que o produtor trabalha, que é a questão financeira. E isso, porque pela questão técnica, nós estamos já sabedores de que, bom, tecnicamente nós tínhamos que ter mais área de milho, porém o produtor trabalha também com um olho na questão técnica e um olho na questão econômica, que aí sim, aí o milho ele é essencial. E aí, com muita felicidade, nós estamos avançando nessa área e, quiçá, logo ali na frente nós termos uma autossuficiência, mesmo que ela seja apenas matemática, certo? Porque tem toda a questão mercadológica, vende milho para fora, atrás, mas aí outra questão, nós como técnico, o sonho de consumo nesse momento é nós termos uma condição de ter, o Rio Grande do Sul tem autossuficiência em milho. Isso
é um sonho que logo ali na frente deverá ser realizado aí pelos órgãos e principalmente pelos nossos produtores que estão acreditando numa cultura que ela responde muito a tecnologias. E é uma cultura que também tem essa imposição de daqui a pouco também chegar na metade sul, também ser uma alternativa pela metade sul. E está, principalmente onde entra a questão da irrigação, porque se nós fizermos aí uma discussão bem mais ampla, certo, pessoal? Mas se nós fizermos uma análise de quanto o milho responde às tecnologias, tanto é que o ano passado o maior produtor, mais de 300 sacas de milho por hectare, quer dizer, ele responde, uma planta C4, ele é mais responsivo a essas questões aí, e nós temos sol, nós temos solo, o que nosso fator de risco no estado é efetivamente a questão hídrica, e aí a irrigação ela vem para tirar esse risco, e aí sim, na metade sul, além de áreas já com de várzea, quer dizer, nós temos área em pousio de várzea que está sendo utilizado tanto para soja, mas principalmente com milho, que tem uma condição de irrigação. Então, eu sou um otimista, quer dizer, num momento ali atrás nós só éramos otimistas por convicção, mas hoje já sou otimista com um respaldo técnico, vai além da convicção, tu tem toda uma tecnologia que dá essa segurança. Então, a gente fica feliz em poder estar convivendo nesse momento com esse acréscimo e esses resultados que os produtores estão tendo. Bom, agora do milho para uma área que é a do arroz, né? Que a gente vê que tem uma área que tem se diminuído, mas a produtividade ela continua sempre muito alta, né? O produtor fazendo sua lição de casa, apesar dessa diminuição de área muito imposta também pelo próprio mercado, né? Assim, a questão do arroz é uma coisa assim, agora é opinião, certo? Porque não é a nossa área de conhecimento, mas você observa diversos fatores aí em termos de diminuição, você colocou você vê o avanço da soja nessas áreas, você vê uma das preocupações que nós temos esse ano, que é o custo, tanto o custo financeiro quanto o custo dos insumos, e aí o arroz são valores mais altos, quer dizer, é uma cultura de menor risco, digamos assim, porque tu tira o risco da estiagem, certo? Porque é o arroz irrigado, mas o produtor ele está deixando de ser só um produtor de arroz e ele está sendo um produtor de arroz, de soja, de milho. Então isso é muito importante. E aí, que bom que essa fatia de produtores tem essa possibilidade. Então o arroz aí, com essa área aí do IRGA de 7 milhões, aliás, de 862 mil hectares, uma diminuição de quase 10% da área. Então são números assim que eles se apresentam em função dessas dinâmicas. Mas a gente observa até outros movimentos, certo? A possibilidade da utilização do arroz como para exportação, como para outras, questão da própria etanol, enfim. Mas são cenários ainda que eles não estão muito, muito sólidos. A exportação, sim, sólida. Assim como o trigo também está se apresentando nesse cenário com outras alternativas às possibilidades do mercado. Então, olha, gestor, no Estado nós já vivemos períodos de mais nebulosidade em relação ao potencial do Estado. E hoje nós temos uma tranquilidade, um cenário mais favorável. Não é um azul, o céu do brigadeiro, mas também não é um céu nebuloso aí em relação às culturas. Bom, e para a gente fechar as culturas que estão aí nas culturas de verão, né? Uma que até é pouco falada muitas vezes, mas é importante também dentro desse sistema todo, que é o feijão, né? Também é uma área que deve também ser muito bem vista aí pelo produtor. Sem dúvida, Nestor. Eu sou um pouco mais antigo nessa área, e aí você via o feijão como uma cultura muito importante na pequena propriedade. Ela está saindo da pequena propriedade, ainda é uma cultura de subsistência, certo? Mas ela era uma cultura de mercado na pequena propriedade. E hoje, nós consumidores aqui, quando você vai no mercado comprar, você tem que comprar sempre o feijão que em 15 minutos na panela de pressão ele fica cozido. E nós sabemos que se você utiliza diversos cultivares ou misturas, que é aquilo que normalmente acontecia nas pequenas propriedades, você tem uma dificuldade em relação a isso. Mas então o cenário mudou, foi para propriedades maiores, mas a gente acredita ainda no feijão como uma cultura de cadeia curta. E há sim esse mercado, que são as feiras, que são os programas de aquisição do programa de adquirir o PAB, que é o Programa de Aquisição do Brasil, certo? Que era o antigo PA,
o PENAI, que são mecanismos de comercialização, e o produtor tem sim que visualizar o feijão como essa estratégia. E aí nós temos uma diminuição aí de 32 mil para 30 mil hectares, e uma produção 23% maior em função da estiagem que atingiu o feijão. Nós temos também no feijão a questão da segunda safra, que daí essa tem se mostrado um pouco diferente. Claro que estamos distantes ainda de falar de segunda safra do feijão, por isso nós só temos esses dados nesse momento na história. Bom, vou aproveitar então aqui a tua participação também para a gente falar um pouquinho de inverno, né? Como é que está esse momento, como é que estão avaliando principalmente o trigo, né? Que é uma cultura tão importante, se tem aí também grandes possibilidades aí em relação ao trigo, já falaste antes ali da questão da exportação, né? O gato está me tirando a atenção aí, mas vamos me concentrar no trigo aqui, Nestor. Faz parte do home office isso, mas é normal, seguimos. Viu, Nestor e ouvintes? Na verdade, assim, no trigo nós tivemos um incremento de área também significativo, certo? Por conta de N fatores, de geopolítica, de mercado, de outras oportunidades, e o produtor está fazendo bem. Nós tivemos uma dificuldade inicial em relação digamos, a condição de plantio, atrasou o plantio, mas nesse momento, se nós tivéssemos que falar toda semana do trigo, ele muda praticamente toda semana. Mas no momento que nós estamos hoje, nesse período, ele está favorável. Quer dizer, nós temos uma boa expectativa em relação à safra de trigo, mas entra agora num período, digamos, de maior vulnerabilidade do trigo, que é a fase mais agora de florescimento e enchimento de grãos, que é onde tu tem as condições climáticas que elas tendem a mudar, visto que nós sairemos do inverno, entra na primavera, e aí as condições climáticas também têm uma interferência, mas hoje, em função do avanço tecnológico, nós temos uma segurança de produção, de produtividade, muito maior do que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Então, olha, Nestor, eu vejo que o Estado tem sim, nessa cesta de produtos de verão, mais de inverno agora, que o nosso grande potencial é inverno, com trigo, com aveia branca, com cevada, com canola, com centeio, com triticale, e entre outras alternativas, e não estou falando aqui de aveia, de azeveia, nem de pastagem, estou falando apenas de cereais e a oleaginosa, a canola, para que nós pudéssemos ter produtos. Então, nós temos, sim, um cenário bem mais interessante aqui para o Estado na conjuntura do agro, que é, digamos, nós somos agrônomos, então faz esse desconto um pouco, mas a gente é um apaixonado por isso, entende como o agro, das engrenagens pequena, mas robusta, que aquilo ali move montanhas em relação ao desenvolvimento do Estado. Então, acreditamos que estamos num novo momento e que não retornará mais com as dificuldades que nós tivemos há não muito tempo atrás. Bom, Alencar, para a gente finalizar, que recado que pode deixar para esse produtor que já está pensando, então, nessa implantação das culturas de verão, milho já com alguma coisa já começando, o arroz logo, a soja um pouco mais na frente, o que esse produtor ele, tem que ficar de olho, o que ele deve pensar a partir de agora? Na história, assim, tem um dos pilares que a gente trabalha, a gestão, com os custos que nós temos hoje, tanto o custo financeiro, repetindo, quanto o custo dos insumos, a gestão tem que estar todo dia na mente do produtor e na caneta. Quer dizer, nos momentos desses valores muito elevados, tanto de venda quanto de compra, principalmente o aumento dos custos que nós tivemos. Então, a gestão ela é essencial. Se tiver um dos 3 pilares que nós adotamos como os pilares de sustentação da atividade agropecuária, que é gestão, profissionalismo e planejamento, nesse momento, produtor usar a caneta, fazer a gestão da melhor forma, porque o profissionalismo e o planejamento ele tem feito muito bem. Nesse momento, se tiver uma palavra ou uma estratégia a ser adotada, gestão. Bom, Alencar, quero te agradecer desde já a disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando sobre esse importante assunto, parabenizar sempre o teu trabalho, o trabalho de toda a equipe da Emater, sempre atendendo o produtor, trazendo essas informações importantes que a gente possa sempre estar repassando aqui.
Nestor, nós que agradecemos e ressaltar que você é um dos ícones do setor agro que conhece, então, te parabenizar aí pelo trabalho e sucesso na tua atividade e também que os produtores tenham sucesso tanto na safra de trigo, que ela caminha agora, digamos, para a fase final e no início da safra de verão. Então, um grande abraço a todos e sucesso. Muito obrigado, Alencar, pelas palavras. E a gente conversou com o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, que falou sobre um pouco aí da safra divulgada pela Emater na última Expo Inter e que também trouxe aí essas informações do que se projeta em relação à safra de verão no Rio Grande do Sul. A Agropauta Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta sempre segundas e quintas-feiras, 19 horas, aqui no nosso canal. Lembrando, faça sua inscrição, curta, comente, compartilhe e siga a gente nas demais redes sociais. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.